Olá pessoal, meu nome é Hernani Salles, eu sou professor de Direito Constitucional e sejam bem-vindos à maratona do 36º Exame da Ordem. Preparação aqui específica que nós vamos fazer hoje é uma revisão em termos de Direito Constitucional para a primeira fase do Exame da Ordem. A gente vai tentar aqui retomar alguns dos pontos que possuem mais recorrência e aqueles que eu vou fazer aqui o meu chute, que podem cair nesse próximo exame para vocês. Então, rumo à aprovação, bora lá, vamos começar primeiro em relação às imunidades parlamentares, tá? As imunidades parlamentares são, na verdade, prerrogativas que os deputados federais e os senadores possuem para o exercício da sua função. Há basicamente duas imunidades, material e formal. As imunidades materiais dizem respeito à inviolabilidade, tanto no campo penal quanto no campo civil, em relação às palavras, os votos e opiniões proferidas pelos deputados e senadores. Então, o deputado e senador não pode ser preso, por exemplo, por crimes relativos à honra, né? Crimes que estão ligados, então, ao exercício da função de palavras, votos e opiniões próprias dos congressistas. Tá? Em relação à imunidade formal, ela já diz respeito não a um processo de inviolabilidade, mas uma imunidade ligada à impossibilidade de prisão e de possibilidade de sustação do processo. Então, deputados federais e senadores não podem ser presos salvo em flagrante delito por crime inafiançável desde a diplomação. E parlamentares podem ter seu processo sustado pela respectiva casa legislativa por maioria absoluta, desde que o crime ocorra após a diplomação. Então, o que acontece? Não é necessário, então, uma autorização prévia para que ele seja processado. O processo é instaurado e aí, posteriormente, esse processo pode ser sustado pela casa, tá? Então, isso é importante. Outro ponto importante é que essas imunidades não se aplicam da mesma forma aos âmbitos estaduais e federais. No caso do âmbito estadual, sim, né? Então, deputados estaduais gozam de imunidade formal e material. Porém, contudo, entretanto, todavia, no âmbito municipal, vereadores só gozam de imunidades materiais. Vereadores não possuem possibilidade de sustação do processo depois de instaurado. Okay? Vereador tem imunidade material e a imunidade material está limitada, muita atenção, à circunscrição do município em que esse vereador atua, tá? Então, se ele é um vereador de Belo Horizonte, esse vereador, então, ele não pode cometer algum tipo de crime, por exemplo, contra a honra, lá em outro estado, em outro município, tá? Então, ele só pode ali ser, só há inviolabilidade, então, em relação às suas falas, votos e opiniões dentro do município ao qual ele atua. Outro ponto importante é em relação aos deputados federais e aos senadores que também possuem foro de prerrogativa, que é o Supremo Tribunal Federal. O Supremo Tribunal Federal, então, é o órgão que vai julgar, então, a isso damos o nome de foro de prerrogativa de função. Nesse caso, é o seguinte, terminando o mandato, cessa esse foro de prerrogativa, então é remetido os autos para o outro juízo. Então, o STF continua responsável durante, né, no exercício do mandato. Terminou o mandato, cessa também o foro de prerrogativa do Supremo Tribunal Federal. Ok? Outro ponto extremamente importante em poder legislativo são as comissões parlamentares de inquérito, as famosas CPIs. Para uma CPI ser criada, ela precisa de 1/3 dos membros da respectiva casa. Então, pode ser criada uma CPI na Câmara dos Deputados ou pode ser criada também uma CPI no Senado Federal. Tá? Em qualquer uma das situações, é necessário 1/3 daquela casa para poder criar. Ok? A CPI, ela diz respeito a um órgão interno, né? Ela integra, então, a casa legislativa, e é importante também que vocês memorizem que a CPI ela serve para investigar um determinado fato, um fato certo determinado de interesse público, tá? Então, por exemplo, como é que isso vai acontecer? Então, se a situação ela envolver interesse privado, ela pode ser investigada no caso da CPI, desde que haja alguma relação com algum interesse público a ser
investigado. Em relação aos poderes da CPI, importantes aí vocês memorizarem, tá? A CPI, ela pode, né, operar a condução coercitiva, ela pode quebrar o sigilo fiscal, bancário e também o sigilo dos dados telefônicos, tá? Isso tudo já foi firmado em termos de entendimento pelo Supremo Tribunal Federal, jurisprudência do STF. Só que muita atenção, é possível quebra do sigilo dos dados telefônicos. O que não é possível é a quebra do sigilo das comunicações telefônicas. O sigilo das comunicações telefônicas é a famosa interceptação telefônica. Então, interceptação telefônica a CPI não pode fazer. O que a CPI pode fazer é o sigilo, a quebra do sigilo dos dados telefônicos. Então, o que isso significa? É possível ali, então, saber, né, em que horas que houve, por exemplo, a ligação, né? É possível saber o tempo que houve a ligação, para quem que foi a ligação. O que não é possível é a interceptação telefônica, que é a quebra do sigilo da comunicação telefônica. Por quê? Porque CPI não pode realizar nenhum tipo de ato que seja reservado ao judiciário. Matéria de reserva exclusiva do judiciário não pode ser feita por CPI. Vamos tentar lembrar de algumas hipóteses. Essa que eu falei agora, interceptação telefônica. Também não é possível que a CPI decrete a indisponibilidade de bens, que só o judiciário pode fazer. Não é possível que a CPI decrete prisão e nem busca e apreensão. Ok? Muita atenção a isso. Isso aqui cai com muita recorrência na primeira fase do exame da ordem. Outro ponto importante aqui sobre direitos e garantias fundamentais, tá? A questão da extradição. Brasileiro pode ser extraditado? Aí fica a questão. Brasileiro pode ser extraditado se ele for um brasileiro naturalizado. Brasileiro nato não pode ser extraditado. E mesmo assim, o brasileiro naturalizado pode ser extraditado apenas em duas situações. Quais? Quando ele comete o crime comum antes da naturalização, ele não foi naturalizado, cometeu um crime comum, virou um brasileiro naturalizado. O que vai acontecer? Ele pode sim ser extraditado se ele cometeu um crime antes da sua naturalização. E muita atenção no caso de tráfico ilícito de entorpecentes e afins. Nessa hipótese, então, o brasileiro naturalizado ele pode sim ser extraditado, seja que ele cometeu esse tráfico, né, esse crime de tráfico, antes ou depois da naturalização. Atenção aqui, isso aqui cai também com muita frequência no exame da ordem, tá? Sobre o controle de constitucionalidade, que sempre tem ali pelo menos uma questãozinha. Vamos lá, alguns pontos aqui principais. Em relação à inconstitucionalidade, né? A inconstitucionalidade, ela pode ser formal, pode ser material, né? Então, uma lei, um ato normativo que viola a Constituição pode ser declarado inconstitucional. Existe inconstitucionalidade total quando a lei inteira é declarada inconstitucional. Ou apenas parte da lei pode ser declarada inconstitucional, que é a inconstitucionalidade parcial. Atenção, em relação à inconstitucionalidade parcial, pode ser declarado inconstitucional um dispositivo, pode ser parte do dispositivo, pode ser uma linha, um artigo, ou pode ser inclusive uma única palavra pode ser declarada inconstitucional. Muita atenção, então, é possível então que apenas uma única palavra seja declarada inconstitucional, ok? Outro ponto importante, no Brasil não há a chamada inconstitucionalidade reflexa ou por via oblíqua. O que é isso? Normas infralegais, tipo decreto por execução, decreto regulamentar, um decreto que vem apenas regulamentar uma situação prevista em lei. Essas normas infraconstitucionais não podem ser declaradas inconstitucional. Não há no Brasil a inconstitucionalidade reflexa, porque essa norma infralegal, o que pode acontecer com ela é que ela pode ser declarada ilegal, mas nunca inconstitucional. Porque o parâmetro de comparação dessa norma infralegal é a legalidade, é a lei a qual ela visa regulamentar. Então, se essa norma viola a lei que ela visa regulamentar, ela é ilegal e não inconstitucional. Então, não há inconstitucionalidade, por exemplo, de um decreto regulamentar. Outro ponto importante, no Brasil não há inconstitucionalidade superveniente, ou seja, as normas infraconstitucionais que foram criadas antes da Constituição de 88, então uma lei de
1976, por exemplo, ela não pode ser declarada inconstitucional, porque não há no Brasil inconstitucionalidade superveniente. O que vai acontecer é que ela vai ser verificada quanto ao seu conteúdo, se ela viola ou não a Constituição, e se ela não violar, ela vai ser recepcionada. Se ela violar a Constituição, ela não vai ser recepcionada. Então, o termo correto é recepção. Então, normas anteriores à Constituição de 88 podem ou não ser recepcionadas. E aí o que vai ser verificado é a incompatibilidade quanto ao conteúdo, se o conteúdo dela viola ou não a Constituição. Tá? Não vai ser verificada a incompatibilidade quanto à forma. Não vai ser verificado, por exemplo, se ela foi produzida formalmente na época, de maneira correta. Tá? O que vai ser verificado é se o conteúdo dela está ou não em conformidade com a Constituição. Okay? Em relação ao controle, né, de constitucionalidade, ele pode ser preventivo, quando ele acontece antes da lei ser promulgada, ou ele pode ser repressivo, quando ele acontece depois que a lei foi promulgada. O controle preventivo ele pode ser feito pelo Legislativo nas comissões de Constituição e Justiça, que vão apreciar a constitucionalidade de projeto de lei ou proposta de emenda constitucional. Ele pode ser feito no executivo, esse controle preventivo, quando o presidente da República ele veta um determinado projeto de lei. Então, se ele vetou um determinado projeto de lei, ele pode vetar porque esse projeto de lei viola a Constituição. A isso damos o nome de veto jurídico. Tá? E também, essa hipótese eu queria muito que vocês guardassem, porque é uma hipótese aqui excepcional. O judiciário pode fazer o controle preventivo, é uma hipótese excepcionalíssima. Qual que é? É possível que seja impetrado um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal quando houver violação de projeto de lei ou de proposta de emenda ao processo legislativo ou a cláusulas pétreas. Então, um determinado projeto de lei, uma determinada proposta de emenda que viola o processo legislativo, que viola a cláusula pétrea, qualquer parlamentar pode impetrar um mandado de segurança perante o Supremo Tribunal Federal. Atenção, legitimidade aqui é apenas dos parlamentares. Então, os congressistas, senadores e deputados federais, somente eles podem impetrar o mandado de segurança, e é somente o Supremo Tribunal Federal que pode barrar esse projeto de lei e essa proposta de emenda, caso ela viole processo legislativo ou cláusula pétrea. Reparem que é uma hipótese muito excepcional em que se é possível levar o Supremo Tribunal Federal, então, uma determinada situação, e o Supremo Tribunal Federal pode barrar que um projeto de lei ou uma emenda constitucional seja aprovada porque ela violou ali o processo legislativo. Ok? Em relação ao controle repressivo, ele pode ser realizado, em via de regra, pelo Poder Judiciário, e o Judiciário realiza esse controle em duas vias, na via difusa e na via concentrada. Ok? Vamos começar pela via difusa, aqui os pontos principais. Quem pode arguir uma inconstitucionalidade? Quem? As partes, ou seja, o réu e também o autor da ação, tá? Então ele pode colocar ali, né, ele pode arguir a inconstitucionalidade de uma determinada lei. Terceiros interessados, né, o Ministério Público e o juiz. Mesmo de ofício, ele pode arguir a inconstitucionalidade. Quem declara a inconstitucionalidade? Qualquer juiz ou qualquer tribunal. Se chegar o caso até um tribunal, no caso na via difusa, é necessário o cumprimento da chamada cláusula de reserva de plenário. O que é isso? É necessário que maioria absoluta dos membros do tribunal declarem a inconstitucionalidade de uma lei para que ela seja afastada. Então, se, por exemplo, um tribunal, um relator, ele entender que uma lei é inconstitucional, ele sozinho não pode afastar, ele de maneira monocrática não pode afastar a aplicabilidade daquela lei. Nem mesmo a Câmara, nem mesmo a turma pode afastar a aplicabilidade de uma lei. Para que seja aplicado, para que seja afastada a aplicabilidade de uma lei, é necessária a maioria absoluta do tribunal. A isso damos o nome de quê? Cláusula de reserva de plenário. A cláusula de reserva de plenário, ela não vai se aplicar o quê? Quando houver declaração de constitucionalidade. Por quê? Porque ela só se aplica para declaração de inconstitucionalidade. Então, se um determinado relator entendeu que ela é constitucional, não precisa remeter isso ao plenário. Ela não se aplica no caso de interpretação conforme a Constituição e ela não se aplica no caso de lei que foi promulgada antes da Constituição de 88. Tá? Então,
No caso de recepção ou não recepção de lei promulgada antes da Constituição de 88, nesse caso, então, não se aplica a cláusula de reserva de plenário. Tá? Outro ponto importante aqui sobre o controle difuso. Quais são os efeitos da decisão do controle difuso? Regra, ex tunc, ou seja, os efeitos são retroativos, interpartes, porque só valem para aquelas partes ali envolvidas no processo, e também são não vinculantes, ou seja, não é obrigatório. Então, por exemplo, se um determinado tribunal afastou a aplicabilidade de uma lei na via difusa, isso não vincula os órgãos da administração pública e não vincula os órgãos judicantes. Então, os outros tribunais, né, podem julgar de maneira distinta daquele tribunal. Então, por isso que os efeitos são interpartes e são não vinculantes. Essa é a regra. A regra, então, é que no controle difuso a lei seja afastada apenas naquele caso e que não seja obrigatória a sua aplicabilidade pelos órgãos da administração pública e pelos órgãos do judiciário. Porém, contudo, entretanto, todavia, ok? Uma exceção aos efeitos interpartes é possível em duas hipóteses. Então, há duas hipóteses excepcionais em que os efeitos, mesmo no controle difuso, vão ser erga omnes, vão ser obrigatórios. Todo mundo vai ser obrigado a acatar. Quando que? Primeiro, uma lei ela é declarada inconstitucional pelo Supremo Tribunal Federal. O STF declarou ela inconstitucional, aí o STF comunica ao Senado e o Senado pode afastar definitivamente a aplicação daquela lei. Então o Senado suspende a lei inconstitucional, né, que foi declarada pelo Supremo Tribunal Federal. Então é muito importante, o Senado ele vai ter que discricionariedade em suspender ou não uma lei declarada inconstitucional. Se o Senado entender que aquela lei deve ser mantida, ela é mantida. Se o Senado entender que ela deve ser suspensa, é o próprio Senado, então, que vai suspender. Muito importante aqui que o Senado suspende a execução da lei declarada inconstitucional pelo STF e ele suspende mediante resolução. O Senado tem liberdade para editar essa resolução, tá? Então, isso faz parte da competência exclusiva do Senado e o Senado está restrito à decisão, aos limites da decisão do Supremo Tribunal Federal. Então, por exemplo, o STF declarou a lei inteira inconstitucional, então o Senado pode suspender ou a lei inteira ou não suspender. Se o STF declarou parte da lei inconstitucional, o Senado só pode, naquela parte, suspender ou não. Ok? Outro ponto importante: o Supremo Tribunal Federal declarou inconstitucional na via difusa. Então, ele afasta apenas naquele caso. Porém, o próprio Supremo Tribunal Federal pode editar uma súmula vinculante. Tá? Para isso, o STF vai precisar de quê? 2/3 dos seus membros, tá? Para poder editar, então, essa súmula vinculante. Tá? Então, nesse caso, então, vai ter que ter, né, situações repetidas e justamente a súmula vinculante ela vai ter uma função de pôr fim à insegurança jurídica sobre uma matéria que está sendo julgada de modo muito diverso nos órgãos judicantes. Tá? Então, no caso de súmula vinculante, é obrigatório, então, que todos os órgãos do Judiciário e que os órgãos da administração pública cumpram a decisão do Supremo Tribunal Federal, ok? Então, súmula vinculante, como o próprio nome diz, vincula. Agora, e se um determinado órgão judicial ou da administração descumprir uma súmula vinculante? Aí é possível que seja remetido à chamada reclamação. Então, é possível se fazer uma reclamação no STF para obrigar que aquele órgão julgue em conformidade com a súmula vinculante. Ok? Sobre o controle abstrato, o controle concentrado, quem faz esse controle é sempre o Supremo Tribunal Federal e é feito mediante ação autônoma. Né? Quem pode propor as ações do controle concentrado? Quem? Tá? Está previsto ali no artigo 103. Dica aí para memorizar. 3 pessoas, 3 mesas, 3 entidades. 3 pessoas, quem que pode? Presidente, governador, procurador-geral da República. 3 mesas, mesa do Senado, mesa da Câmara e mesa da Assembleia. E 3 entidades, ou seja, o Conselho Federal da OAB, o partido político com representação no Congresso, é importante, e a entidade de classe,
ou confederação sindical. 3 pessoas, 3 mesas e 3 entidades podem propor ação direta de inconstitucionalidade, ação declaratória de constitucionalidade, ação direta de inconstitucionalidade por omissão e arguição de descumprimento de preceito fundamental, que são as ações que compõem o chamado controle abstrato de constitucionalidade. Ok? É importante que o Supremo Tribunal Federal entende que é necessário ler o artigo 103, interpretando que possui alguns que possuem legitimidade universal e outros que possuem legitimidade especial para propor essa ação. O que é isso? Legitimidade universal são aqueles que podem propor as ações do controle concentrado sobre qualquer matéria. Legitimidade especial são aqueles que podem propor apenas comprovando o interesse de agir específico. Eles precisam de provar, então, que a pertinência temática daquela ação. Aquela ação, de fato, envolve a função exercida por essas pessoas. Quem são os legitimados especiais? Pessoal, importante memorizar. Quem? O governador, a mesa da Assembleia, as entidades de classe e a confederação sindical. Uma regra para que vocês memorizem aí a legitimidade especial. Geralmente, né, quem é o legitimado especial, aquele que precisa de provar pertinência temática, ele precisa de provar pertinência temática porque ele atua no âmbito estadual, é o caso do governador e da mesa da Assembleia, ou porque ele deve defender interesses próprios da classe a qual ele representa, ou seja, a entidade de classe e a confederação sindical. Nessas hipóteses aqui, então, é necessário então, comprovar a pertinência temática, eles são legitimados especiais. Tá? Sobre as ações do controle concentrado, todas elas admitem-se os amigos curiae, o poder, né, que são os amigos da corte, são aquelas entidades que podem, né, ampliar a discussão do controle de constitucionalidade. O Procurador-Geral da República sempre atua nessas ações, ele sempre atua como custos legis, como custos constituciones, né, como fiscal da ordem jurídica, da ordem constitucional, né, e também os efeitos da decisão são sempre ex tunc, retroativos, e são sempre vinculantes. Então, as ações do controle concentrado, os efeitos são obrigatórios. Se houver descumprimento dessas ações, se houver uma decisão, por exemplo, de uma DI ou uma decisão de uma DPF, e um determinado tribunal não cumprir aquela decisão, cabe reclamação. Todas essas ações cabem medida cautelar. Para que haja medida cautelar é necessária maioria absoluta. E quando houver decisão, essa decisão ela é irrecorrível. Irrecorribilidade das decisões de mérito. Tá? Então vamos ver só as principais. ADC, Ação Declaratória de Constitucionalidade, ela visa declarar constitucional as normas federais. Norma estadual, não. Norma municipal, não. Então, para que seja proposta ADC, é necessário comprovar que há uma controvérsia judicial relevante. Essa controvérsia é judicial e não doutrinária. Então, a ideia da ADC é pôr fim a alguma controvérsia, né, em relação à norma federal. A ADO é a ação direta de inconstitucionalidade por omissão, né, então ela visa então, impugnar a falta de lei, né, que impede ou impossibilita o exercício de direitos que estão ali na Constituição, né. Os efeitos da decisão, né, no final das contas, é dar ciência ao poder e notificar o órgão administrativo para que ele adote providências em 30 dias ou em outro prazo, né. A DPF é uma arguição de descumprimento de preceito fundamental, ou seja, ela é uma ação de caráter subsidiário, só vai ser possível propor a DPF quando não for possível propor as outras ações. Então, muita atenção aqui, tá? Muita atenção a esse caráter residual, esse caráter subsidiário da DPF, porque em quais são as principais situações que costumam cair nas provas, né? Então, vamos lá. É cabível a DPF quando a lei ou ato normativo antes da Constituição de 88, que nesse caso se trata de recepção, então não se trata de inconstitucionalidade, e é cabível também a DPF quando diz respeito à discussão de constitucionalidade de lei municipal, porque não é cabível a DI. Não é possível propor a DI
para discutir a constitucionalidade de lei municipal perante a Constituição Federal. Então vamos guardar essas duas hipóteses. Se você viu ali na prova que é uma hipótese de declaração de constitucionalidade ou inconstitucionalidade de uma lei feita antes da Constituição de 88, aí você já sabe que é o quê? A DPF. Ou se for feita uma lei municipal, mesmo uma lei municipal feita depois da Constituição de 88, a DPF. Tá? Agora, muita atenção aqui. O que acontece? Se a questão falar da violação da Constituição estadual, tá? Então, se for uma lei municipal que viola a Constituição estadual, aí é cabível ação direta de inconstitucionalidade perante o Tribunal de Justiça do Estado. Aí isso damos o nome de representação de inconstitucionalidade estadual. Tá? Então, se houver uma lei municipal que viola a Constituição estadual, é possível sim propor essa ação, né, a ADI, mas uma ADI perante o Tribunal de Justiça do Estado. Agora, a regra geral, lei municipal violou a Constituição Federal, a DPF. Lei municipal violou a Constituição estadual, então é possível a representação de constitucionalidade estadual perante o Tribunal de Justiça do Estado. Tá? Sobre o Poder Executivo, aqui os pontos mais aqui recorrentes. Impedimento e vacância. Tá? Impedimento do presidente significa um afastamento temporário do presidente. Ele ficou doente, então ele pode voltar. O vice vai substituí-lo. Vacância do presidente significa um afastamento definitivo dele. Então, o vice não vai só substituir, o vice vai suceder de modo definitivo. Tá? Agora, quais são as hipóteses de afastamento definitivo? Não comparecimento do presidente dentro daqueles 10 dias da data da posse, ou o presidente ocorreu a morte, a renúncia, a perda, a suspensão dos direitos políticos e a perda da nacionalidade, ou se ele foi responsabilizado por crime comum ou por crime de responsabilidade, então ele perde o cargo, ou então ele fica ausente do país por mais de 15 dias sem autorização do Congresso. Tá? Então, aqui bem resumidas as hipóteses de vacância do presidente. Então, nesse caso da vacância, o vice vai suceder o presidente. Então, ele vai assumir a presidência de modo definitivo a partir da sucessão. Ok? Agora, se houver um afastamento temporário, um afastamento definitivo, ou seja, impedimento ou vacância dos dois, do presidente e do vice, quem vai assumir? De modo provisório, temporário, quem vai assumir é aqueles da linha sucessória que a Constituição prevê, que é o presidente da Câmara dos Deputados, se não puder, o presidente do Senado, se não puder, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Então, primeiro, o presidente da Câmara, segundo, o presidente do Senado, terceiro, o presidente do Supremo Tribunal Federal. Só que muita atenção, eles vão assumir não de modo definitivo, eles vão assumir até que alguém assuma de modo definitivo. Então, se o presidente, suponhamos que o presidente e o vice venham a falecer, né? Houve um acidente, por exemplo, no avião deles, né? Então os dois morreram, houve então vacância do cargo, então quem vai assumir? O presidente da Câmara, se não puder, o do Senado, o do STF, só de modo provisório. De modo definitivo, quem vai assumir se o presidente e o vice ficarem afastados? Aí vai haver, aí a gente vai ver, né? Se for nos 2 primeiros anos do mandato, vai haver eleição direta em 90 dias. Então vai ser organizado entre as eleições, o povo vai ser chamado a votar no próximo presidente da República. Se for nos 2 últimos mandatos do presidente, nos 2 últimos anos do mandato, aí no caso vai haver eleição indireta pelo Congresso Nacional. Então o Congresso Nacional, então, vai fazer a eleição indireta aí em 30 dias, que é o prazo aí previsto na Constituição, ok? Por fim, né, o último ponto que eu queria tocar é a hipótese de responsabilização, então, do presidente, né? O presidente, ele possui algumas imunidades. O presidente, ele não pode ser preso, né, em caso de prisão cautelar. O presidente, para que ele possa ser processado, é necessário uma autorização prévia da Câmara. Tá? Então, o presidente, se ele for processado por crime comum ou por crime de responsabilidade, é necessário que a Câmara autorize por 2/3 em voto nominal, o voto é aberto. Tá? O presidente, em via de regra, não pode ser responsabilizado por crime comum
salvo se esse crime comum tiver, e aí durante o mandato, né, ele tiver relacionado diretamente com algum exercício da função de presidente. Então, por exemplo, se o presidente vai e mata o presidente da Câmara, ou se o presidente vai e mata o ministro da Economia, aí sim ele pode ser responsabilizado. Agora, se ele se envolveu numa briga de trânsito e ele mata alguém, nesse caso ele não pode ser responsabilizado durante o mandato. Vai acabar o mandato, aí sim ele vai ser processado por esse crime. Então, aí estamos no nome de cláusula de responsabilidade penal relativa. O presidente só pode ser responsabilizado por crimes comuns cometidos com relação ao exercício do seu mandato. E o presidente não possui imunidade material. O presidente, quem possui imunidade material, que são aquelas imunidades das palavras, das opiniões, dos votos, é apenas os parlamentares. Muita atenção, se o presidente cometeu um crime comum relativo ao exercício do seu mandato, quem vai julgar é o Supremo Tribunal Federal. Se for um crime de responsabilidade, quem vai julgar é o Senado. É necessário, então, 2/3 dos membros do Senado, então, para que o presidente perca o seu mandato, ok? Para que ele perca o seu cargo. No mais, era isso que eu queria trazer. Então, acho que eu consegui ali trazer muitos pontos aqui em 30 minutos, né? E espero que a aula tenha sido muito proveitosa e muito boa sorte na prova. Até a próxima, viu? Tchau!